paz, irmãos. Hoje está começando mais um Pode Cristo! Aê! Agora vamos escalar o nosso time. Desse lado aqui, Pri Maria, dá sua saudação, Pri. Paz do Senhor, você que está nos assistindo, fica com a gente, compartilha para todos os grupos aí do seu WhatsApp e no YouTube também. E aqui na minha frente hoje, Verônica Barbosa. Eu mesma. Pai, gente, um prazer estar com vocês. Estou super ansiosa, hein? Fica ligada aí, mande perguntas. E aqui a nossa banda hoje também está recheada aqui. Hoje nós temos a honra dele, Paulo Silas. O guitarrista de milhões. A honra é toda minha. A honra é toda sua. E ali, nós do vocal, o Wesley Virgínio. Estamos aqui mais um dia, vamos que vamos. Vamos que vamos, Weslão. É forte, igreja. E nosso batera, Rafa. Ô, Rafa aí. Mas ele tá lá. E nosso convidado que está preparado para responder nossas perguntas, ele, pastor Vando Bispo. Só saudação para a galera, Vando. Glória a Deus, a paz do Senhor a todos vocês. Um prazer estar com vocês aqui. E se conecte conosco aí que vai ser bênção em nome de Jesus, tá bom? Um grande abraço, vamos junto. É isso aí. Para começar, não pode deixar, vamos de canto, vamos de louvor com ele, o Wesley Virgínio. Wesley, os teclados. Aleluia. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa. Sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim, eu amo a tua casa e não ando sozinho. Estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, só Ele quer me dar sua mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de
pois sei, Deus cuida de mim. É isso aí, Weslão. Deus cuida de nós. Tudo isso para nós começarmos, Pri, daquele jeito. Esse tema hoje foi escolhido pelo próprio. Aquele que ele escolheu vai responder todos. Tamo junto. Vando Bispo, o tema é pecado de estimação. Amém. Vai fundo, hein? Pesado, pesado. É um tema profundo. Profundo. Pri, vamos começar? Vamos sim. Primeiramente, agradecer ao pastor, né, por estar aqui com a gente. Que honra, que privilégio tê-lo aqui. E esse tema é muito amplo, né? Fiquei muito pensativa, né? A gente refletindo sobre o tema. Mas, para começar, vamos conhecer um pouco mais o pastor. Casado, quantos filhos? Olha aí, que bênção, hein? Então, vamos lá. Né? O meu nome é Vando Bispo, já vocês me conhecem e tal. Estou ali na Igreja do Monte Cristo. Sou casado com a Denise, né? Eu tenho 44 anos. Não parece, mas eu tenho 44 anos. Parece que eu estou, né, só com 30. A Denise tenho com a Denise já casado há 21 anos. 21 anos casado com a Denise. Está nos assistindo aí. Dá um glória aí, Denise. Manda um amém, um beijo para você. Tenho 2 filhos, o Matheus Lucas, de 13 anos, e a Ana Caroline, que tem 11 anos, vai fazer 12 anos agora. São a bênção na minha vida. E estamos aí, fazendo a obra de Deus, fazendo as pessoas conhecerem mais a palavra de Deus. Esse é o nosso propósito. Pastor, e como que foi que o senhor se tornou pastor, né? Conta um pouquinho do seu testemunho pra gente entender como que chegou até aqui. Ó, essa aí é bacana. A minha história é muito diferente, acho que de todos que passaram aqui. Porque, na verdade, a minha família sempre, desde quando eu era menina, minha mãe se converteu ao Senhor. O meu pai e minha mãe sempre foi de igreja católica, depois eles se converteram ao Senhor. E a minha vida, eu canso de dizer que tudo que tem eiro no final eu fui, né? Eu fui baloeiro, eu fui pagodeiro, eu toco cavaquinho, né? Eu toco cavaquinho, eu fui boleiro de futebol mesmo, fui presidente de time de futebol. Então, tudo que tem eiro aí, que você só não fui maconheiro. Mas eu ia falar isso, mas eu me calei. Desse daí eu fugi. Desse daí eu Chegou a fugi. tempo. E o interessante, Adriano, Pri, Verônica, foi que um dia eu estava em casa e o meu pai, ele ganhou um DVD, eu nunca esqueço essa história, é uma história muito interessante. Ele ganhou um DVD da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o nome do pastor era pastor Luiz Gonçalves. Eu não sei se alguém aqui já teve o privilégio de ouvi-lo. E meu pai ganhou esse DVD, meu pai não tinha costume de assistir, e ele me deu esse DVD e eu simplesmente joguei no sofá da minha casa. Não dei muita atenção. Sim. E um dia eu cheguei do futebol e olhei aquele DVD e resolvi colocar aquele DVD para assistir. E, gente, por incrível que pareça, aquele DVD mudou a minha história, mudou a minha vida. Eu comecei a enxergar a Cristo de uma forma diferente e comecei a participar dos cultos na Igreja Brasil para Cristo mesmo, lá do Monte Cristo. E em 2011, para o início de 2012, num Dia dos Pais, eu aceitei Jesus ali, coloquei no meu coração e o processo começou a evoluir na minha vida. E algumas coisas aconteceram naquele momento, olha que interessante. Eu estava num culto depois da conversão e foi um pastor ministrar a palavra e ele disse a seguinte frase: que nós, pentecostais, nós éramos o povo mais analfabeto bíblico. E aquilo entrou como uma flecha no meu coração. Aí eu falei, o quê? Confronto, né? Confronto. Eu falei, não pode ser. Aí eu falei assim, eu quero ser diferente. E aí eu comecei a me dedicar e mal sabia eu que já era o Espírito Santo de Deus trabalhando, né? Para me levar para algo maior. E comecei a me dedicar nos estudos bíblicos mesmo. Aí me formei, né? Sou bacharel em teologia, fiz alguns cursos extras, eu gosto muito de escatologia, sou formado também nessa parte. E aí eu fui consagrado no meu 3º ano. Eu me batizei em 2012, faz 10 anos, né? Faz 10 anos agora. E olha que interessante, 2 anos depois do meu batismo,
eu fui consagrado, eu fui levado para o diaconato, né? E aí, mais 3 anos depois, o pastor que estava lá, ele saiu, e eu de diácono, eu passei para pastor direto. Olha como foi o trabalho de Deus. Eu nem passei pelo presbitério. Então, eu estou na frente do trabalho da igreja há 5 anos, né? E não foi eu que quis, né? Na verdade, quando o pastor Luiz Paduan, vocês conhecem bem, que foi o nosso presidente, quando ele me chamou, a primeira palavra, Priscila, foi não, né? Eu olhei para ele e falei, não, isso não é para mim. Isso, não quero nem saber disso. E aí ele falou, e é por isso que vai ter que ser você. Porque se eu levasse isso para ser pastor para qualquer pessoa, muitos queriam. E quem não quer é aquele que Deus chama. Olha que bonito que ele falou para mim. E aí eu peguei e falei, então, eu vou orar com a minha família, reuni toda a minha mãe, meu pai, todo mundo, e oramos. E aqui estou, né? Pregando a palavra aí já há 5 anos, levando, né? Nós temos um encontro com Cristo todas as terças-feiras, às 11 horas da noite, eu faço ao vivo também, né? E está sendo uma bênção em nome de Jesus. Foi assim. Graças a Deus. Olha que né? bênção. O encontro com Cristo é live também? Live, toda terça-feira, às 23 horas. Já faz 3 anos que eu estou com o encontro com Cristo no ar, né? Antigamente a gente fazia pelo Facebook, hoje nós estamos também pelo YouTube. E pessoas têm aceitado Jesus pelo encontro com Cristo, pessoas alcançaram a nossa igreja através do encontro com Cristo. A página nossa, da nossa igreja, hoje já está com 2.000 inscritos, né? A página da nossa igreja. Eu estou aí no Instagram, acho que já está com 80.000 inscritos no meu Instagram. Então tem feito coisas maravilhosas aí. Graças a Deus, Deus. tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Que bacana. Bacana, hein, Pri? Eu conheço um pouco dele, porque na verdade, Isso, é. nós fomos vizinhos, né? Isso, eu vi esse menino nascendo. É, mano. E a irmã dele que deu o meu nome. Foi verdade. A irmã dele que... A Lúcia, né? A Lúcia. Isso, é. Ela falou pra minha mãe, põe Adriano. E aí foi Adriano. Tem uma linda história também por aí com ele aí. Vizinho jogando bola na rua, no campo. É isso mesmo. isso. Há 3 semanas atrás eu estava com o seu irmão lá em Brás Cubas, Sim. que teve um concílio dos homens lá. Um encontro do varão lá. Isso, eu fui lá, o seu irmão estava lá e foi uma bênção em nome de Jesus. É isso mesmo. Vamos esquentar agora, Pri. Vamos esquentar. Vamos entrar no tema agora. Eita, é agora, Vamos hein, começar. Quer fazer essa primeira pergunta do tema? Vou fazer. Vamos lá. Pastor, sobre o seu tema, defina o que seria um pecado de estimação para quem... Às vezes a pessoa ela é tão acostumada, né, e ela não sabe o que seria, para a gente entender um pouquinho melhor. Eu lá na igreja, Verônica, né? Isso. Eu sempre digo para as pessoas, né, que a nossa opinião é muito vã, né? Sim. A gente sempre, eu procuro buscar sempre na palavra de Deus, né? Hoje, o que eu vejo? Por que eu vejo muitas interpretações erradas da Bíblia? Porque as pessoas, na verdade, não deixam a Bíblia se interpretar. Elas querem interpretar a Bíblia, onde a Bíblia é auto-interpretativa. Basta apenas estudá-la, basta apenas buscá-la, né? Então, como eu posso olhar e falar, olha, o que realmente é um pecado de estimação? E como eu posso identificá-lo? Como eu posso viver? E aí, quando você vai para João, capítulo 8, 34, olha o que diz a palavra do Senhor. João, capítulo 8, 34. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Então, pecado de estimação é algo que começa, primeiro, com o olhar, depois que você olha, você leva para o coração, e depois você começa a acariciá-lo. Você começa a achar que ele já não tem tanto problema quanto outros dizem que tem. E você não começa a perceber isso. E é por isso que, muitas das vezes, nós, o que precisamos ser confrontados com a palavra. E por que eu bato muito nessa tecla? Porque se eu chego em você e falo, olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, isso vai te prejudicar, a pessoa até escuta, gente. Mas quando você leva na palavra, ele leva para um outro lado, ele leva mais como um lado que pode realmente estragar a vida dele, levar ele para algo que ele pode perder, coisas grandes que ele poderia viver e não está vivendo, por quê? Porque tem algo de errado na vida. Então, nós escondemos, na verdade, aquilo que nós gostamos de fazer, né?
Porque Entendi. a verdade é uma só, gente. Eu falo isso na igreja. O pecado é gostoso. Se não fosse, a gente não faria. Pergunta para o rapaz que bebe e ele gosta de beber. Ele vai falar, é bom. Então, só que ele não entende, e às vezes precisa da palavra de Deus para que dê um confronto, para que revele e enfrente ele de frente. Isso é o que a gente precisa. Então, a Bíblia é clara, né? Todos pecam. Todos pecamos. Não tem, a Bíblia vai dizer assim que não tem um justo, que Deus olhou do céu e disse assim, olha, eu olhei e não vi um justo. Aí depois ele repete, nenhum sequer. Aí vem algo muito interessante, Adriano. Sempre que falamos de pecado de estimação ou pecado acariciado, a gente gosta muito de levar para o lado sexual da coisa, já percebeu? A gente sempre leva para algo escondido. Principalmente dentro da igreja, né? Quando a gente fala de pecado, eu fui líder de jovens, então todas as vezes que a gente falava em pecado, sempre alguém vinha com a parte sexual. Sempre é assim. Automaticamente, né? E eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Sabe por quê? Eu já vou deixar o Adriano falar, ele quer perguntar. Não. Olha o que está acontecendo hoje. Hoje se perdeu o que é pecado. Hoje pecado está sendo roubar e matar. Você percebe? É verdade. Então, assim, se perdemos o conceito de pecado. Então, você quer ver? Chegou na tua casa alguém e bateu na porta. Aí você diz assim, fala que eu não tô. Não é o pecado da mentira? Uhum. Mas é um pecado que não faz muita diferença. Tá entendendo o que eu estou querendo? Vocês estão percebendo? Mentirinha branca. Isso! E isso nós podemos levar para vários âmbitos da vida, sabe? Então, é algo que a gente precisa tomar muito cuidado, porque realmente pode nos tirar do reino dos céus. Começa assim, né? Nesse negócio bem... Sempre é assim, né? É igual quando a gente está para sair do culto, né? Você começa a ver o irmão. Os meninos cantaram aqui maravilhosamente, tal. E aí, daqui a pouco, ele não vem mais. Ou ele só vem no culto de domingo. Daqui a pouco, você começa a perceber que nem no domingo ele vem mais. E aí você começa a perceber de verdade, o pastor principalmente, que quando um membro ele começa a fazer isso, é que ele está em pecado. E ele começa, então, a buscar desculpas, né? Vou usar palavras mais fáceis. Ele começa a usar desculpas, então ele vai reclamar da igreja, ele vai reclamar do pastor, ele vai reclamar da pregação, ele vai reclamar do horário, ele vai reclamar de um monte de coisa. Mas, na verdade, ele tem um pecado oculto que precisa ser confrontado. Sim. Mas, às vezes, ele não está disposto a recusar para viver uma vida nova. Bacana. Muito bom. E, pastor, quando a gente fala de estimação, automaticamente a gente também assimila estimação a algo que a gente tem estima mesmo, né? Que a gente cuida, assim como um animalzinho mesmo de estimação. Então, quando a gente fala de pecado de estimação, é algo que nós temos e a gente tem cuidado, né? Tem alimentado ele, tem deixado ele pertinho da gente. E o que eu quero perguntar, por que é tão difícil a gente abrir mão do pecado de estimação? Essa é boa, hein? Olha o que diz Gálatas, capítulo 5, verso 17. Quando a gente vai para esse livro, olha o que diz Paulo escrevendo aos Gálatas. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O que acontece aqui? Olha que Paulo, olha que interessante, vocês vão levar isso aqui como uma experiência para vocês. Quando nós estamos no mundo, preste atenção você que está em casa, eu tenho ensinado isso bastante. Quando nós estamos no mundo, a nossa natureza é uma natureza carnal, certo? Aí a gente vem para a igreja, aceita Jesus como nosso Salvador, descemos as águas do batismo e a gente agora adquire a natureza espiritual, porque nós não tínhamos. Nós vivíamos conforme o costume do mundo. Então a nossa natureza carnal está aqui e agora nós temos a natureza espiritual. A carnal foi embora? Não. Olha o que Paulo diz. Agora você adquire duas naturezas, Adriano. Então você tem agora a natureza carnal e a natureza espiritual. Agora, vamos transformar isso, igual eu ensino lá na escola bíblica, em duas onças. A onça carnal e a onça espiritual. Qual vai vencer a luta? A que eu alimento melhor. Sim. Você entendeu? Então, por que muitas das vezes é difícil eu deixar este pecado acariciado
de longe, porque nós o alimentamos mais do que alimentar a parte espiritual. Percebe? Então Paulo vai dizer aqui para a gente, olha, a carne agora ela milita, então você precisa se alimentar constantemente da palavra de Deus, né? Para que quando a tentação, que é o pecado acariciado, ele vier, né? Porque todos temos falhas, todos temos um pecado que o inimigo conhece e ele vai nos tentar a isso, porque a gente precisa entender isso também, né? O inimigo não pega na tua mão e te faz pecar. Ele te conduz à tentação e você cai. Mas ele é um estudioso da natureza humana. Então, ele conhece o seu ponto fraco, ele conhece o meu ponto fraco e o de quem está em casa, e ele vai investir naquilo. E como vencer? Estando com a minha natureza carnal mais forte. Então, quando essa onça carnal vir, com a minha natureza espiritual mais forte, quando a onça, a minha vontade de pecar, o meu pecado acariciado aparecer, a minha natureza espiritual está muito forte, Priscila. E aí eu consigo vencer esse lado e essa tentação e consigo passar por cima disso daí. Glória a Deus. Receba! Aleluia! Do mundo, aleluia! Aleluia! Oh, glória! Você está Santo alimentando. Deus! É verdade. Olha aí que pergunta. O que você vem alimentando? Né? Tem se alimentado dos cultos? Fica aí o questionamento. Né? Qual a natureza? Nunca a gente não pode esquecer, Verônica. Nós temos duas naturezas e elas brigam. Se eu alimentar, né, a minha natureza carnal, com certeza, quando a minha aptidão, quando aquele desejo aparecer, eu estou muito fraco, eu vou cair. Sim. E qual conselho o senhor dá assim para as pessoas? Olha, o conselho que eu dou, Salmo 1. Olha o que Só diz. a Bíblia, né? Ó. Aqui Nossa, é que a glória Bíblia, a Deus. filhão. Ó, conselho para a gente não cair nessas ciladas. Salmo 1, olha o que diz, ó. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, aí vem um conselho. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Amém. Não tem como. E foi isso que Deus Receba! E foi isso também que Deus disse a Josué. Quando nós vamos para Josué capítulo 1, verso 8, ele vai falar: Josué, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Né? Olha que interessante. Quando gente, olha isso aqui. Olha, receba! Eita glória! Olha como isso aqui melhor é forte. do mundo. Olha como isso aqui é forte, Adriano. Gente, imagina substituir Moisés. Pesado, né? Puxado. Fala aí, o que o homem viveu e Josué viu. Aí Deus agora fala, agora é com você. Aí ele falou, agora eu não consigo. Aí Deus dá o conselho. Quer conseguir? Olha aí. Não se aparte da tua boca o livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. E quando você faz tudo que está escrito, olha o que Deus fala para ele: então farás prosperar o teu caminho. Aleluia. Muito bom. E serás bem-sucedido. Isso aqui é para a nossa vida, gente. É um conselho para a minha vida e para a vida de vocês. Quer ser bem-sucedido? Medita de dia e de noite no livro da lei do Senhor. E aí, Pri? Essa aqui é só a primeira parte, viu, Priscila? Já tá Aleluia. assim. Tô sentindo que a gente vai sair daqui com surra, né? Com a surra. Vai ajoelhar no final para reconciliar, filho. Glória a Deus. Aleluia. Vamos dar a nossa primeira pausa, Priscila? Mas antes, aqui em cima da Verônica, tem o nosso QR Code. Esse QR Code é para nos apoiar no nosso trabalho nesse projeto, que já estamos no 9º programa aqui do Pod Cristo. Você que quer nos apoiar, ser nossos mantenedores desse projeto, clica lá e nos oferta, uma palavra correta é, oferta para o nosso projeto aí, tá bom? Aleluia. E aí vou falar 2 apoiadores, vamos dividir nossos apoiadores, Priscila? Vamos. Nossos apoiadores, VK Estéticas e Cabelo Afro. Verônica, fala o telefone aqui, A Verônica. melhor esteticista de Suzano. Pega a caneta aí e anota. Chama. 11 9 77 70 2869. Unha, cabelo e bigode. Só chegar lá e marcar. E agora, WV Cabeleireiro. Sou eu Weslão, mete o telefone aí, Sucesso. rapaz, pra agendar. 96015 3316, hein? Anotou? Corre lá.
Casa Branca, hein? Mas Exatamente. fora da região, ele atende também. Vamos que vamos, aquele tapa no visual. Aquele tapa no visual masculino. Weslão, tá com você, amigão. Agora. Vamos lá, guitarrista de milhões. Guitarrista de milhões, o nosso Paulinho. Estourei. Pra cima. Não há nada igual, não há nada melhor a de se comparar a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória. Verônica, não há nada igual. Não há nada melhor melhor a se comparar. a se comparar a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar é o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Espírito, bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do Meu coração. sermos inundados. Quantos querem provar? Vamos provar o quão real. Tua presença. Vamos provar a tua glória aí. Vamos provar o quão real. Tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. O Weslão veio com um ritmo diferente aí, hein? É isso mesmo, Weslão. Sucesso. Inovando, só inovando, é isso Com mesmo. certeza, sempre. Vamos pra cima. Pri, vamos dar honra à galera do YouTube nosso aí? Bora! Vamos dar Ó, honra, vamos tem dar uma honra. galera, hein? Tem uma galerinha aí, hein? Patrícia Aparecida, boa noite. Boa noite, Patrícia. Adilson Pontes. Obrigado, Adilson. O BPC, Monte Cristo, tá É, só eu aqui. Sou eu. representando. A galerinha tá dando apoio aí. Patrícia de lá. De Bispo. Minha esposa. Ó, Beijo, as amor. esposas sempre representam. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Altair Geraldo, glória a Deus. Cassimiro Neto e a Suzana Moraes estão conectadinhos com a Sua gente. sobrinha? Não, a Suzana é bispo.
Suzana de Suzano. A Suzana A de Suzana Suzano? de Suzano, ela esteve aqui. A Suzana de Suzano. Glória a Deus. Gente, manda perguntinha aí pro pastor. Pecado de estimação. Tamo junto. pega- É a Pegadinho. hora aí, ó. Pergunta momento. anônima. Pode, não vou falar o nome não, fica tranquilo. Não esquenta a cabeça não. Tamo Depois aí ele vai olhar no pra YouTube responder. quem foi. Eu tô de olho aqui, ó. Esse é o momento. Vamos pra pergunta. Próxima pergunta. Bora lá. Pastor, o senhor acha que alguns pecados têm sido normalizados dentro da igreja e por quê? Não tem falado tanto sobre isso, assim, algumas pessoas têm, né, deixado de lado, assim, essa parte. Olha, é uma pergunta interessante, né? Porque a igreja é santa, habitada por um povo pecador, não é? Então, imagina, ó, quer ver que interessante? Olha que interessante. O Adriano tem mais 2 irmãos, né? Um irmão e uma irmã, e ele é o terceiro. Criados pela mesma mãe e pelo mesmo pai, e os 3 são diferentes. Os 3 são bem diferentes. Agora você imagina todo esse povo diferente congregando junto. Que dificuldade que tem, Sim. né? Então a igreja é santa, o povo é diferente. E a igreja não tem abrido as portas para isso. O problema é que Jesus, lá em Mateus capítulo 13, ele vai deixar bem claro, né, que existe o joio e o trigo dentro da igreja. E a gente não consegue identificar. Então, o pecado, até mesmo o que é o tema de hoje, acariciado, ou alguém pecador, nós não conseguimos olhar para ele e identificar. Nós começamos a ter percepções, e aí entra uma coisa muito bacana. É que quando ele começa a se desviar, a não vir mais, e aí o pastor começa, principalmente o pastor, né, movido por Deus, movido pelo Espírito Santo, ele começa a achar coisas estranhas naquele rapaz, naquela moça, naquele casal. Mas a igreja em si não tem permitido. O problema é que as pessoas usam uma capa, né? E aí quando a palavra vem e confronta, a pessoa acha que a gente sabe da vida dela, e aí ela começa a falar, quer saber, eu vou mudar de igreja. Ela não pensa em abandonar o pecado, né? Eu vou contar uma coisa para vocês aqui, que o pastor Cláudio Duarte, vocês conhecem bem, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim, que quando ele era jovem, olha que bacana isso, hein? Quando ele era jovem, Adriano, eles gostavam de pegar mico. Mico, aquele macaquinho, sabe macaquinho? Sei. E aí o que eles faziam para pegar o mico? Ele colocava uma garrafa PET e colocava dentro da garrafa PET um coquinho. Então o que o mico fazia, Verônica? Olha que interessante. Para ele pegar o coquinho, ele fazia assim, ó, e a mão dele entrava na garrafa. Mas quando ele pegava o coquinho, a mão fechava. Então não saía mais. Então preste atenção. Ele morre, mas não larga o coquinho. E é o que está acontecendo com muita gente dentro da igreja. Está morrendo porque não larga o pecado. Ele não consegue deixar, porque ele acariciou esse pecado. Você está entendendo o que eu estou falando? Isso aqui é forte, hein? Ele não larga. E este é um dos piores pecados acariciados que tem. Porque ele acha que dentro dele aquilo não é problema, e é problema. E aí a palavra vai vir, vai confrontá-lo. Não tem jeito, Deus vai levantar alguém. Não tem jeito. Vocês vão lembrar de Davi. Lembra de Davi? Foi lá, adulterou com Betseba, estava tudo tranquilo. E Deus leva lá o profeta Natã. E o profeta Natã fala, Davi, eu quero te contar uma história, Davi. Já pensou, um ladrão veio, roubou a ovelhinha do rapaz. Aí o Davi, todo nervoso, olha e diz, este homem precisa pagar 4 vezes mais. Aí o Natã olha e fala, esse homem é você. Então, aí é que está o problema. Então, muita gente na igreja está como o mico. Está com a mão presa no pecado, está morrendo, está perdendo a salvação, mas não larga o pecado. Então a igreja não tem contribuído com isso. Aí vem um problema grande, é não largar o pecado e aí cometer o pecado contra o Espírito Santo, né? E aí? Ficou sepum depois dessa. Mas em cima disso, também tem uma questão da igreja, vamos dizer assim, camuflar o pecado daquele que ele já está sabendo, para manter em números. Isso, é verdade.
Por causa que, tipo assim, tem muitas igrejas, pastores, que preferem números na questão do que, vamos dizer assim, discipular. Uma igreja cheia. Uma igreja cheia. Porque muito, querendo ou não, todos têm pecado. Todos têm. Nós somos pecadores. Mas aqueles pecadinhos que dá pra correção, que ele sabe, como ele é um cara de frente, é melhor a gente camuflar esse e manter ele com a gente do que a gente perder ele. E vamos mais fundo, né? E se o dízimo dele for bom? Nossa, aí fica... Aí não importa se o irmão, né? Aí praticar avareza, né? Que é Aí, eu não tô falando de ninguém aqui, gente, pelo amor de Deus. Mas é o que a gente tem visto, né? Agora, a Bíblia fala assim que nada está oculto diante os olhos do Senhor, né? E aí vem aquilo, né? Aí vai entrar o tema do temor, Adriano. O que está acontecendo hoje na igreja? Não, a igreja sempre traz tá? Nós. O temor já não é mais o mesmo. Sim. Porque quando nós tememos, a Bíblia no Provérbios vai dizer assim, olha, o princípio da sabedoria qual é? É o temor ao Senhor. É o princípio da sabedoria. Então quando a igreja, aí vem a liderança, né? Sabe que o irmão está com algo grave. Não importa o dízimo, não importa quem ele é, não importa quem ele seja, não importa o número que ele faz. Nós não vamos jogá-lo para fora. Gente, a pessoa precisa entender isso. Não é porque você pecou, que você errou, que você está jogado às traças. Não é isso, mas precisa ser tratado. Porque se você não for tratado, você vai cometer de novo. Sim. O problema maior hoje é isso. As pessoas acham que se eu catar o Adriano com um problema e eu preciso afastar, não, olha, o Adriano agora vai ser julgado, eu vou jogar ele lá no último banco. Não é isso que a palavra ensina. É cuidar de você, é tratar de você. Agora, eu preciso sim te disciplinar, e a disciplina precisa trazer algumas coisas que não vai agradar você. Aí vem, eu tenho temor ao Senhor. Se eu tenho temor, eu obedeço a disciplina, porque eu entendo que o Espírito que habita em mim vai me corrigir, vai me cobrar, e eu estou debaixo de uma autoridade. Agora, quando a autoridade não tem mais esse temor também, aí, gente, e a gente já viu, né? Não vou citar nomes, mas nós vimos um caso recente. Talvez vocês não, a gente como é pastor acompanha mais, né? Mas um pastor que foi pego em adultério e famoso. E aí o que aconteceu? O outro pastor, para encobrir toda a situação, mandou ele para os Estados Unidos, né? Então, que ponto que nós chegamos de perder o temor da mão de Deus? Sim. Você está entendendo? Então, isso tem acontecido? Tem. Mas, de novo, o Senhor é bem claro, nada está encoberto aos olhos dele. A Bíblia vai dizer no Salmo que se você for mais no profundo abismo, lá ele está, meu irmão. Então, não adianta querer encobrir um pecado de alguém dentro da igreja por causa de número ou por causa de valor financeiro, porque aí o cobrado vai ser você. Aí não tem jeito. E nessas questões acaba sendo mais prejudicial também, né, para a igreja. Porque, por exemplo, a pessoa lá está em pecado e, assim como acho que todas as questões psicológicas que a gente vê trabalhando, para você ser tratado, você precisa reconhecer que você tem um problema. Então, assim, quando a pessoa ela está em pecado, seja a da avareza, seja a inveja, a ira, uma pessoa extremamente nervosa, enfim, não reconhece os pecados e acaba tendo mais oportunidades dentro da igreja, acaba não tratando isso. O senhor acredita que também tem essa questão da pessoa nem saber que ela está em pecado, que ela tem um pecado de estimação? Olha, que pergunta interessante, né? É por isso que precisamos eu bato muito na tecla, né? Precisamos participar de mais escola bíblica, né? Olha, gente, não tem como. A Bíblia diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vai me libertar do quê? Do pecado. Vai me libertar da ira. Vai me libertar da ignorância. Vai abrir os meus olhos para enxergar o que eu até agora não enxergava. Você está entendendo? Então, quando eu aceito a correção de Deus, Deus me transforma. Sim. Agora, quando eu não aceito, aí entra naquilo que eu estou começando a querer falar para vocês. Será que
não cometeu o pecado contra o Espírito Santo? A Bíblia é clara em dizer: todos os pecados lhe serão perdoados, menos o pecado contra o Espírito Santo. Então, essa pessoa vai chegar num momento que ela já não quer mais saber. Para ela está certa. E aí? Aí vocês vão me perguntar, né? Já tem que ser, o que é o pecado contra o Espírito Santo? Sim, já estava aqui. Na mente já. Já tava na base. Já, ó, Tava armado. é assim, gente, ó, quer ver uma coisa? Como é o nome do guitarrista que estava aqui? Paulinho. Paulo. Tá ali, ó, ele tá ali, Paulo escondido Silas. ali. Ó. Olha, eu também toco cavaquinho. Olha, eu vou fazer um exemplo para vocês que vocês nunca mais vão esquecer o que é o pecado contra o Espírito Santo. Preste atenção, você que está em casa também. Quando a gente começa a tocar, né, Paulinho? Ô Paulinho, beleza? Quando a gente começa a tocar um instrumento de corda, o que acontece? Vai e machuca os dedos. Machuca, dói, né, Paulo? Fala aí. E quando eu tocava cavaquinho, eu sentia aquela dor na ponta dos dedos. Então, toda vez que eu tocava, eu sentia dor. Percebeu? Sim. Só que vai passando um tempo, pega na mão do Paulinho que você vai ver. A ponta dos dedos do Paulinho está calejado. Ou seja, o Paulinho hoje ele toca a guitarra e ele não sente mais dor, porque está calejado. Assim é o pecado contra o Espírito Santo. Sim. É quando você é corrigido e te dói. O Espírito vem e fala: você fez errado, e você sente dor. O Espírito vem e fala para você: olha, isso não pode fazer, e você sente dor. Mas quando você não muda esse estilo de vida, vai começando a criar um calo. O Espírito não consegue mais agir, porque a Bíblia vai nos dizer que é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito não consegue mais te convencer, meu amigo, você está perdido. Então, o que é o pecado contra o Espírito Santo? É quando o Espírito me toca, mas eu não quero mais ouvir a voz dele. Sim. Não tenho mais como deixar o Espírito me tocar. Mas uma coisa boa para você que está em casa, só de você estar assistindo isso aqui, é que o Espírito Santo ainda habita em você. Amém. Amém? Glória. Ô, glória! É forte, igreja. Forte, forte. Weslão, tem pergunta? Fala que você tem pergunta. Perguntinha? Perguntinha. Posso me preparar aqui? Pode preparar, Posso me pode. preparar? Maravilha, então. Ô, bênção! Se prepara aí. Pastor. Sucesso. Preparou já? Por enquanto não, vamos passar. Em relação ao perdão de Deus, existe uma diferença para as pessoas para os pecados intencionais e os pecados praticados por pessoas assim, ignorantes, assim, que são na ignorância? A Bíblia fala disso, né? Ela fala que Deus, ele não leva em consideração o tempo da ignorância. A Bíblia é clara nisso. Agora, a partir do momento que você conhece, para Deus não tem distinção de pecado. Pecado é pecado. O que existe é a consequência do pecado. Né? Então vamos explicar isso melhor. Quer ver um exemplo? Um exemplo bem fácil para a gente entender o que eu falei. Um rapaz, ele foi e roubou um supermercado e ele estava com fome, ele foi preso. Então ele pecou, não pecou? Ele vai cumprir, não vai? Quanto tempo? 3, 4 meses. Vamos falar, vamos fazer justiça, tá? Vamos esquecer a justiça do país, mas vamos fazer justiça, gente. 3, 4 meses. Alguém que matou alguém, que fez um assassinato, ele também pecou, não pecou? Qual é a consequência do pecado dele? É bem maior. Você entendeu? Então, assim, pecado para Deus, não existe pecadão e pecadinho. O problema é a consequência do seu pecado. Então, a duração do seu pecado, o quanto Deus vem te exortando e o quanto isto está sendo prejudicial para algo que você já poderia estar vivendo e não está vivendo ainda. Eu tenho dito lá na igreja, só para vocês entenderem, né? Que tem gente que está vivendo aqui, ó, mas já era para estar aqui, ó. E por que está aqui ainda? Porque muitas das vezes não coloca a palavra de Deus em ação e deixa esses pecados de estimação, até rimou, hein, gente? E deixa esses pecados de estimação tomarem conta do seu ser. E aí Deus vem trabalhando, para que essa pessoa saia deste ponto e venha viver coisas grandes, mas a pessoa não deixa, né? Porque o prazer de Deus, gente, qual é o pai que não quer ver o filho bem? Não é verdade? Sim. Não Verdade. existe agora Verdade. imagina Deus que amou o mundo de tal maneira. Então, esse Deus, ele só quer ver o seu bem. E aí? Glória a Deus.
A gente vai Aleluia! sendo, né, confrontado. Não teve nenhum né? pá, não deu nenhum truco. Não, Estão não querendo tem. me trucar aqui, gente. Olha aí, ó. Em nome de Jesus, hein? Não tem como. É um assunto muito sério, né? Que se a gente parar, porque a gente vê, não falando de placas de igreja, mas a gente vê muitas igrejas, muitos pastores pecando em cima da mentira, em cima do altar e levando multidões, multidões mesmo de pessoas a cometerem o mesmo pecado. Porque se o líder da igreja, né, o pastor, ele pratica, as pessoas automaticamente Com certeza. não saem do tempo da ignorância, né? Isso mesmo. E na questão desse pastor, qual é a consequência? Olha, Aí que a Bíblia, ó, só me respondo com a Bíblia, né? Não adianta. Glória a Deus. A Bíblia diz assim pra gente, ó. A quem foi dado muito, a muito será cobrado. Então, assim, o pastor... Olha, gente, existe uma hierarquia, eu vou mostrar pra vocês aqui. Uma empresa, como é que funciona a empresa? Ela tem uma pirâmide, correto? Aqui está o CEO da empresa, certo? Depois vem o diretor industrial, o diretor fabril, e aí vem os gerentes de fabricação, gerentes de produção, gerentes de venda, e assim por diante. Então, o topo da pirâmide é um CEO. A igreja, essa pirâmide é invertida, ela é de ponta cabeça. O topo da pirâmide é o pastor, mas ele é o que serve. Quem mais serve na igreja é o pastor. Não adianta, é o pastor. Quem é que visita os membros quando está doente? Pastor, Quem é que vai no cemitério quando o membro morre? pastor, Quem é que vai no hospital visitar não sei quem? pastor. É o pastor. Todo pastor. Então, a pirâmide é invertida. Agora, quando o pastor não entende isso, aí acontece isso que vocês acabaram de falar. Ele começa a levar aquilo que vai trazer benefícios para ele, de vencer a palavra de Deus. Quando eu fazia teologia, um certo professor, ele falou uma coisa muito interessante para mim. Ele disse assim que o pastor, ele tem que tomar muito cuidado. Olha que interessante isso. Ele falou assim, ó, uma igreja dessa aqui, ó, grande. E aí, quando o pastor está aqui no púlpito, ele olha para todos os membros e de cada coração sai um fio de ouro. E esse fio de ouro, ele vem em direção do pastor e conecta no coração do pastor. Mas o pastor verdadeiro, ele tira os fios de ouro e levanta para Deus. Por quê? Porque todos os membros, o coração tem que estar voltado para Deus, não para o pastor. Quando o pastor não tem essa visão, gente, ele vai levar a sua igreja ao fracasso. Eu digo fracasso espiritual, né? E aí a Bíblia diz, aí a gente vai para Apocalipse, né? Aonde o Senhor faz uma advertência muito clara. E ele diz assim, olha, sai dela, povo meu, para que não seja cúmplices dos seus pecados. Olha que coisa forte. Gente, cúmplice paga o mesmo valor do erro, de quem cometeu o pecado, de quem cometeu o assassinato, eu não sei. É o cúmplice. E a Bíblia exorta a gente dizendo, sai dela. Então, quando você está numa igreja dessa e você começa a perceber que o pastor perdeu a mão e ele está já fazendo aquilo que a Bíblia não ensina, qual é o seu dever como um cristão e temente o Senhor? Não brigue, apenas procure um outro lugar, vai ser feliz com Jesus. Nossa. Receba! Vocês estão ligados aí? Vocês que estão nos assistindo estão ligados aí? Patrocínios JDS Baterias. Bateria para o seu carro, moto, Bateria, caminhão, carro, caminhão. van. Priscila. Ligue para a Priscila, nossos apoiadores desse projeto. Junto com Dr. Chuveiro, Jaque Bolos. É isso mesmo. Vamos dar o nosso comercial. Vamos de louvor, Weslão. Agora, Aleluia. Fala comigo, Wesley. opa, estamos aqui. Estamos aqui. Sucesso. Vamos de louvorzinho, vamos de louvor? Sim, sim. Vamos lá, galera. Deus abençoe a todos que estão nos assistindo. Compartilha lá. Compartilha. O tema tá quente, hein? Ainda não acabou. Glória a Deus.
Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dai-me forças pra continuar, guardando as promessas em oração. Está o meu coração firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé, consolar o meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançarão de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua casa é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para aumentar a minha fé e consolar o meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançarão de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar o meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançarão de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. É isso aí, galerinha. Glória a Deus. Descansaram bem aí agora nesse tempo? Tá tranquilo? Glória a Deus. Pronto para o terceiro round? Pronto, Aqui, pronto, O pronto. pessoal tá Apanha. me arrebentando aqui, hein? Nós que estamos tomando uma surra aqui, né, literalmente. É nada. Pri, vamos dar honra no YouTube? Vamos sim, ó. Oxe, deixa eu achar aqui onde. Aqui. A Vera Silva, Paz Senhor, Vera. Rapaz, Vera. Edson Viana. Paz Edson. Senhor. É meu pastor Wanda, então lá da igreja. Deus abençoe, Edson. Aninha Bispa, Minha Paz filha. Senhor. Elisângela Laurindo. Graça e paz, boa Essa noite. Elisângela é a fiel nossa, né? Não. É aqui da igreja. É da nossa igreja.
Paulo Roberto Silva, Pai do Senhor Jesus a todos. Pai do Senhor, Paulo. A paz do Senhor, Paulo. Manda uma perguntinha aí, Paulo. Paz, Paulo. Paulo Pode- é da igreja lá também. Pode fazer, não pega nada não. A gente não fala o nome. Vamos lá, Verônica. Bora lá. Tem uma pergunta aqui, ó, Meio tchan. O senhor acha que os filhos, eles podem sofrer consequência pelos pecados dos pais? A famosa maldição hereditária. Boa. Explica um pouquinho mais sobre. Porque eu já ouvi algumas coisas e tem gente que tem meio dúvidas sobre isso, né? Tá. Vamos para a palavra, né? A Bíblia nos diz assim que Deus disse assim, olha, Ezequiel, o filho não herdará a maldade do pai e não levará consigo seus castigos. Então, ó, olha que interessante. O que nós herdamos dos nossos pais? Heranças genéticas. Exemplo, a minha mãe é diabética, eu posso ser diabético, preciso tomar muito cuidado. A minha família toda tem pressão arterial alta, eu já tenho pressão arterial. Inclusive, deixa eu falar aqui pra vocês, eu tô no ciclismo agora aí, não sei se vocês deram uma pesquisada na minha vida aí. Glória a Deus. Dia 5 de junho agora, eu vou participar de uma corrida lá em Salesópolis, né? Tô meio doidão, hein? Tô fazendo ciclismo. E por causa de quê? Porque eu já comecei a ter problemas de pressão. Eu jogava futebol, eu parei depois da igreja, não consigo mais, eu não tenho tempo. E o que aconteceu? Começou a me dar colesterol alto e eu tive o quê? Pressão alta. Por quê? Isso a gente herda dos pais. Agora, o pecado não. Cada um é responsável pelo seu pecado. Vou citar algo para vocês interessante aqui. Qual que é o problema? A maldição hereditária. Gente, olha o que acontece. Vamos pensar juntos. A menina nasce no meio de uma família aonde, vou usar um termo meio forte aqui, tá? A família é muito voltada para prostituição. E essa menina, ela cresce vendo a mãe, uma tia, com vários homens, ela nunca está com ninguém, ela vai crescendo naquilo, para ela aquilo é normal. Um pai, ele tem o costume, vocês já viram isso, de pegar o seu filho, leva para um campo de futebol, molha a chupeta do moleque na bebida e põe na boca e começa a dar risada. Só que a família inteira vive no alcoolismo e aquela criança começa a crescer enxergando aquilo, e para ele aquilo é normal. Vou dar outro exemplo para você. Os meus filhos, eu disse aqui outro dia, os meus filhos são adotados, né? Então o Mateus, quando ele veio, ele morava num ambiente aonde se falava muito palavrão. Quando o Mateus veio para minha casa, o que aconteceu com o Mateus? Falava palavrão. Mas ele começou a habitar num ambiente onde não mais se fala palavrão. O que aconteceu com o Mateus? Ele não fala mais palavrão. Então, não existe essa negócio. As pessoas interpretam, olha, tá vendo? O pai bebe, o filho bebe, todo mundo bebe. É por isso que o menino bebe. Não é porque é hereditário, é porque ele aprendeu aquilo com alguém. É o ambiente. Você quer ver uma coisa? Desculpa, Verônica, ó, só para não fugir minha linha de raciocínio. Uma vez, teve um pai, ele teve 2 filhos gêmeos, né? E quando esses meninos cresceram, o pai era muito alcoólatra e batia na mãe. E esses meninos cresceram, um dos filhos virou alcoólatra, o outro não. E aí, uma repórter perguntou para eles, olha, por que você é alcoólatra? E por incrível que pareça, a resposta dos 2 foi a mesma. Um disse assim, eu sou alcoólatra porque o meu pai bebia muito. E você, por que você não é? O outro disse, eu não sou porque o meu pai bebia muito. Tá vendo? Sim. Nós temos o poder da decisão. Está na sua mão, né? Não adianta a gente achar que herdamos alguma coisa. Não, o poder está na sua mão. A Bíblia tem algum caso assim? Vários. Quer ver? Vou dar um exemplo. Rei Josias. O pai do rei Josias foi o rei Amon. O pai de Amon foi Manassés. A Bíblia vai dizer que Manassés foi o pior rei de Israel. Olha que interessante isso aqui, Adriano. Quem que é o filho de Manassés? Amon. A Bíblia vai dizer que ele foi tão ruim, ele já estava indo tão ruim, o povo cansado de Manassés mata Amon. E o
filho de Amon é o rei Josias. E a Bíblia vai dizer assim que Josias começa a reinar e começa a fazer tudo o que era certo aos olhos do Senhor. Ué, mas a família dele era uma desgraça total. Ele decidiu não herdar aquele jeito da família de não seguir o Deus verdadeiro. E aí, gente, uma coisa muito bonita. Ele vai olhar para alguém e ele vai achar em Davi um homem segundo o coração de Deus, como ser um grande rei em Israel. Glória a Deus. Entendi. Ô, pastor, e falando em Davi, né? Foi alguém que teve pecados, né? E todas as vezes perdoado por Deus, e foi um grande rei, né? Um grande rei, né? O senhor acredita que existam pessoas que têm essa mesma, como eu posso dizer? Por exemplo, que eu acho que a gente, né, dentro da igreja, na verdade, a gente só reconhece que nós somos pecadores porque nós acreditamos em um Deus, né, que não peca, um Deus perfeito. Sim. Porque senão a gente estaria no ambiente de pecados e a gente não teria essa consciência de pecado. Isso. Mas existe alguém assim que continue pecando e lá no último suspiro Deus o salve. o salve? Existe. Olha que interessante, né? Enquanto eu não endurecer o meu coração ao ponto de não deixar o Espírito Santo me incomodar, eu ainda tenho chance. Você entendeu? Então, o Senhor disse assim que o desejo dele é que todos se salvem. Ele não quer que ninguém se perca. É o desejo de Deus. Então, ele sempre vai fazer o quê? Olha, não faça isso. Agora, o problema é que nós somos juízes por natureza, né? Verdade. Nós julgamos muito as pessoas, né? Então, a gente vê aquela pessoa que caiu, a gente fala, falei. Nós temos isso, né? Mas Deus olha diferente, né? É por isso que Deus, quando ele manda Samuel ungir a Davi, ele fala o que para Samuel? Samuel, você olha o exterior, mas eu vejo o coração. Então, nós temos essa visão, mas na verdade quem conhece o coração do homem é Deus, né? Então a gente, com certeza, vamos lembrar do ladrão da cruz, né? Que é o grande ser, né? Que todo mundo lembra. Aquele homem foi provavelmente ladrão, assassino, estuprador. Eu estou chutando alto aqui, pesado. Mas provavelmente ele foi uma coisa muito ruim para ser crucificado. Porque a crucificação era só para pecados terríveis, né? Só para erros terríveis. Sim. Então, para ele estar naquela posição, ele foi alguém muito ruim. E ele olhou para o Senhor e falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor lhe fez uma promessa. E o Senhor lhe disse o quê? Olha, em verdade eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso, né? O importante é reconhecermos o erro, pedir perdão, mesmo que a gente venha a cair de novo. Por quê? Porque Ele sabe da nossa fraqueza, sabe da nossa dor. E uma coisa que eu quero deixar claro para você que me assiste: Deus te ama e Ele conhece a força que você faz para largar esse pecado, para largar isso. Então, continue lutando. É por isso que quando você vai lá para o livro de 1 João, ele fala: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. O Wesley quer fazer pergunta. Então, pastor, em acho que tá cima Amém. assim, dessa analogia que o senhor passou pra gente, assim, o seu ponto de vista, eu tenho uma pergunta referente assim: como a gente se perdoar depois que Deus e o próximo já nos perdoaram? Porque assim, muitas das vezes, o pecado a qual a gente cometeu nos afasta dos ambientes de igreja, e assim, a gente sabe que é algo importante para chegar ao céu. Como o senhor Olha, pode nos orientar? essa é a pergunta-chave, hein? Porque o que acontece? Nós lutamos contra um inimigo invisível, sujo, astuto, e ele coloca um peso de culpa sobre nós. Esse é o problema. Nós, muitas das vezes, não... Você quer ver uma coisa? O cara caiu em adultério. Gente, se ele confessou, se arrependeu daquilo, Deus o perdoa. Nós não perdoamos, né? A gente é danado, mas Deus o perdoa. O problema vem aí. Nós não nos perdoamos. Por quê? Porque a consciência, lembra da natureza carnal e espiritual? Ela sempre vai querer te acusar, porque este é o papel do nosso inimigo,
né? Este é o papel dele, ele tem um papel de acusador. Então, nós, na verdade, precisamos acreditar no perdão de Deus. A Bíblia fala sim que nós não somos consumidos por causa da misericórdia. O Salmo vai dizer que o Senhor, Ele é rico, gente, em misericórdia. Então nós precisamos olhar e falar: Senhor, coloca em mim, né, essa certeza do teu perdão. E aí, qual o jeito? Buscando a palavra, buscando a meditação na palavra do Senhor, né, orando mais a Deus e buscando a presença do Espírito cada vez mais. Às vezes a gente erra num determinado sentido. Quando a gente se batiza, nós recebemos um pote assim, cheio do Espírito Santo. Vou dar um exemplo assim, tá? Para ficar mais claro. Cheio do Espírito Santo. Só que nós esquecemos que esse pote é furado. E durante o dia esse pote ele vai se esvaziando, ele vai escorrendo. Então amanhã eu preciso buscar de novo. No outro dia eu preciso buscar de novo. Eu preciso buscar todo dia a presença do Espírito na minha vida, para que eu possa sentir o abraço e o conforto de Deus, falando: filho, os teus pecados estão perdoados. Amém. Amém. Porque isso acaba afastando a gente do propósito de Deus, na nossa própria consciência, né? É o inimigo, né? O inimigo. Gente, a Acusador, gente nunca se esqueça disso. Ele é um estudioso da mente humana. Ele não conhece o que está aqui dentro, mas ele conhece como que você é frágil. Então ele olha e ele sabe o que você passa. E aí ele vai usar aquilo. E aí ele sabe que você pecou. O que ele vai fazer? Vai fazer você se sentir culpado. Vai fazer: olha, Deus não te perdoou. Mentira do diabo, Deus te perdoou. Ele morreu na cruz para nos salvar e para nos livrar da ira futura e para nos perdoar de todo o pecado que a gente faz. Basta se arrepender e confessar o pecado. É forte. Glória a Deus. Receba, Wesley. Respondido. Pastor, em relação a confessar o pecado, a palavra de Deus diz também, né, que você precisa confessar, mas assim, eu não quero falar eu vejo, porque não é algo, mas a gente ouve bastante falar, né, por exemplo, no caso de adultério, ou até mesmo uma ira, ou algo assim, a pessoa reconhece realmente: eu adulterei, só que ela confessa o pecado, até se reconcilia com Deus, só que ela não pede perdão para a pessoa, para o cônjuge, né? Porque assim, nesse caso de pecado, você atingiu outra pessoa, né? É preciso realmente ir lá pedir o perdão? Aí nós temos dois casos, né? Vamos pensar assim, ó. Vamos falar do adultério, que foi o tema que você trouxe. Vamos supor que um homem ou uma mulher, eles adulteraram, e o esposo ou a esposa, eles não sabem do adultério. Vamos lidar primeiro com esse tema. Eles não conhecem, eles não sabem. Olha, eu vou falar algo aqui que pode chocar muita gente, hein? Então eu quero que você me entenda bem. Ele foi e ele se arrependeu. Se arrependeu de todo o coração, confessou ao Senhor. Ele deve confessar a esposa? A esposa não sabe de nada. Ou a esposa deve confessar ao marido? Deve. Desde que ela compreenda que essa pessoa esteja preparada para receber isso. Eu sei que vai chocar. E por que eu vou dizer isso para você? Olha, eu conheci um caso de que um rapaz, é verídico, hein, o que eu estou falando. Ele fez um adultério. A mulher não sabia. E ele chegou no pastor e falou: pastor, eu adulterei. De verdade, eu fiz um adultério, mas eu estou arrependido, eu nunca mais fiz, eu já pedi perdão para Deus, e está tudo tranquilo. Aí o pastor falou para ele: olha, fala para tua mulher. Aí ele falou: pastor, mas se eu falar para minha mulher, ela não vai aceitar. Ela não vai aceitar, e ela vai me abandonar. Aí o pastor: não, você tem que falar, senão Deus vai te cobrar. E colocou um jugo em cima dele. O que aconteceu? Gente, é sério isso que eu estou falando. Esse rapaz foi e falou para a esposa. A esposa o abandonou. Ela não perdoou. Esse cara virou mendigo. Porque quando ele perdeu a esposa, ele não aguentou o baque. Ele entrou numa depressão. Ele perdeu o emprego. Ele perdeu tudo e virou mendigo. Então assim, a
Até que ponto a gente pode fazer isso? Então é algo assim muito polêmico isso que eu estou falando aqui, que vale talvez estudos mais para frente, né, da gente entender mais isso. Agora, vamos para outro caso. A mulher descobre que o marido a traiu, ou o marido descobriu que a mulher o traiu. Precisa pedir perdão para Deus, urgente, e um precisa pedir perdão para o outro na hora. Agora, aí vem aquilo. Por que perdoar é difícil? Porque perdoar não é humano, Priscila. Perdoar é divino. Você entendeu? Quando eu perdoo um adultério, não é mais o Vando, é o Espírito. É aquilo que Paulo falou: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E é este Cristo vivendo em mim que faz eu perdoar alguém que tanto me feriu. É muito forte isso, né? É esse Espírito de Deus que faz eu enxergar e falar: olha, eu te amo, eu te perdoo e quero te dar uma nova chance, eu quero continuar a nossa família, eu quero ir para cima, nós temos algo para vencer. Você está entendendo? Mas agora, pode ser que essa pessoa não perdoe? Pode ser. Ou perdoe e não continue no relacionamento. E aí ela também pode perdoar e falar: olha, mas eu não quero viver. A Bíblia dá portas abertas para isso. A Bíblia é clara em dizer: olha, o pecado do adultério, nesse ponto, ela dá liberalidade para o casal se separar. E quando a pessoa morre, você não deu tempo de pedir perdão, assim, no caso? Gente, aí, olha, aí é com Deus, né? Aí a gente vai ter que esperar lá no céu e trocar uma ideia, né? Olha, então peça perdão, gente, pelo amor de Deus. Não, é sério, que você entrou num Não assunto. só no sábado anterior à Santa Ceia, né? Peca. E no aí sábado, não adianta. Olha, gente, eu canso de dizer, viu, Adriano, sem te cortar, que assim, no céu, Verônica, nós vamos ter 3 surpresas. Quer saber qual é? Medo. Não. Brincadeira, tô brincando. Eu tenho um exemplo bíblico para dar, quer ver, ó? A primeira surpresa é nós estarmos lá e olhar para o céu e falar: nós vencemos. Amém. Glória a Deus. A segunda surpresa é você encontrar alguém que você jurava que não ia para o céu. Mas você é aqui. Você vai falar: o quê? E eu vou te dar um exemplo bíblico disso. E a terceira surpresa é você não encontrar alguém que você jurava que está lá. E aí nós temos um exemplo. Lembra quando o Estevão é apedrejado? Quem que está do lado dele? Paulo, que era Saulo. Saulo deu a ordem, para bem dizer. Saulo podia ter impedido aquilo, mas não impediu. Então Estevão viu. Depois disso, quem virou Saulo? Paulo, o maior pregador do Novo Testamento. Imagina quando os dois se encontrar no céu. O Estevão vai olhar para Paulo, você aqui? Então assim, nós tem coisas que só o céu vai nos explicar. Não tem jeito. Glória a Deus. Bíblia. Patrocinadores. Aleluia. Hoje nós temos patrocinadores fortes, Pri. Hoje tá forte. Hoje temos Fabi Biscoito, que nos patrocinou aí. Biscoiteria. Precisar de biscoito, corre lá, vai no Instagram. Como é? Biscoiteria. Fala aí, Pri, essa palavra aí. Deixa eu Travou aqui. tá o nome. Fala o próximo. FIA. Como é? Doces da FIA? Chocolate. Chocolate da FIA? Meu Deus, esquecemos o patrocinador. Olha. Hoje ela patrocinou nós aí, hein, mano? Oi. Edna Chocolate. Exatamente. Edna Chocolate. Ó, salvas pelo Paulo Silas. Aí. Ó, palminhas. Pri, tem pergunta no YouTube? Não, mas tem gente aqui que enviou a paz do Senhor. Vamos lá. Tem sim uma pergunta da Aninha Bispo, hein? Acho que já foi falado, mas acho que dá pra complementar, né? Como evitar o pecado de estimação. Só um minutinho enquanto o pastor... Eu vou falando aqui. Carlos está aí online com a gente. Geraldo Clemente, ele diz aí boa noite, Geraldo. Carlos Alberto Cavalcante, graça e paz. Qual o nome dele? Irmãos paulistanos, não é então ele não é de daqui, Qual não o é nome de dele? perto, Qual o nome não. dele? Carlos. É meu primo, lá da Bahia. Da Bahia, O Carlos. Betinho. A Lúcia Amélia, Paz do Senhor. E a Patrícia Aparecida, a gente já falou no começo também. Glória a Deus, Paz do Senhor, pela sua participação. Vamos à pergunta da Aninha.
Aninha, só complementar, né? Que já foi respondida. Na verdade, Ana, o pai falou aqui que precisamos, né, estar voltados, né, tanto para a palavra de Deus, vida de oração, e um texto bem claro, né, que Tiago, capítulo 4, verso 7, ele diz pra gente, né, ele diz assim, ó: sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, né? Sujeitai-vos, temer, se entregar a Deus. Com certeza a nossa vida espiritual será bem alimentada e o diabo vai fugir de todos nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Perguntas. Não tem mais perguntas, Verônica, pra você? Estou encerrada aqui, já estou... Anestesiada? A Verônica arrebentou hoje, mandei hein? umas pesadinhas, né? E aí, Pri? Nos outros vídeos, ela participou dos outros vídeos aqui também? Sim. Você não fez tanta pergunta assim não, né? Hoje você me estourou aqui. O pecado acho que é um questionamento, né? A gente fica perguntando às vezes, né? Uma pergunta. E os pensamentos, assim? Por exemplo, às vezes a gente, antes de ter uma ação, a gente pensa. E é pecado e antes de... Jesus tentar matar respondeu o essa irmão? pergunta, né? Tenta matar o irmão. Não, mas Jesus respondeu essa pergunta, né? Ele disse assim, olha, aquele que cobiçar uma mulher, cobiçar, ó, já pecou contra ela, né? Então, assim, o problema do pensamento é o quanto nós o alimentamos. Ela brincou aqui, quero matar o irmão, tá? Aí eu começo a planejar para depois tentar executar. Aí é que tá o problema, né? Então, de novo, ô Verônica, a nossa primeira cobiça é os olhos. E aí a gente começa a imaginar tudo aqui dentro, né? Por exemplo, quando você vai namorar, né? Não sei se você é casada, se você já namora, alguma coisa. Eu sou solteira. Mas a primeira coisa que você olha no homem é a beleza, não adianta. E o homem também. Não adianta, ele olha, depois ele vai te conhecendo e vai vendo as outras qualidades que você tem. Então, a gente olha, dá aquela captada, né? Conferida, Fala, opa! né, na lata. Hã? Conferida na lata. Isso, dos Estados conferiu, Unidos. bateu, aí você fala, agora eu vou investir, né? Começa aqui dentro. E aí você vai planejar, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou chegar nesse cara? Você tá entendendo? E assim também é o pensamento ao pecado, né? Sim. Poxa vida, olha, aquela moça me deu trela. Será que deu mesmo? Aí eu começo. Aí eu começo a imaginar, começo a elaborar como... eu vou atrás do WhatsApp. Não é assim? É assim que funciona. Vou pegar o WhatsApp, eu vou fazer isso aqui. Ô Adriano, você tem o WhatsApp da... É assim que funciona. Então, o problema do pensamento é este, né? E aí a gente começa a ver coisas que na verdade não está acontecendo, né? A gente começa a falar assim, ixi, acho que ela tá pagando uma pau pra mim e tal. E ela começa, ele tá pagando uma pau pra mim, não tá acontecendo nada. Às vezes ele tá só sendo simpático com você. Verdade. E você tá achando que tá rolando algo a mais, né? Esse é o problema do pensamento. O diabo não tem o poder de ler os seus pensamentos. Deus não permitiu isso pra ele. Só Deus Por isso que às vezes eu oro de conhece o boca seu coração. fechada. Mas se especialistas de RH conseguem interpretar seus movimentos, imagina o diabo Movimento tá te facial. observando. Movimento corporal. É o que eu falei, né? Ele é um estudioso da natureza humana, né? Não tem jeito. E ele vai... Você acha que ele tá feliz com a gente aqui? Com esse trabalho que vocês estão fazendo? Tá nada, gente. Ele quer acabar com isso. Então precisamos estar muito atento aí. Glória a Deus. Tem pergunta, Pri? Eu tava tentando lembrar uma frase aqui do Sproul, que ele fala que o pecado ele pode até trazer prazer momentâneo, só que ele não traz nenhum prazer duradouro, né? E é isso, né? Às vezes a gente se afunda no pecado por algo que é momentâneo e superficial, né? E geralmente é assim, né, Priscila? Você vê que... vamos falar de casamento, né? Você vê o cara com um casamento duradouro, uma vida estabilizada, e por algo de minutos, ele perde tudo aquilo, né? E é muito desastroso, né? É muito enganador isso. Então a gente precisa tomar muito cuidado, né, com isso, porque realmente tira a nossa paz, tira a nossa vida. Por isso que o primeiro texto que eu li lá, né, de João, ele vai falar bem claro, né? Aquele que comete o pecado, ele vira escravo do pecado, né? Precisa se libertar dessas correntes para poder não cair mais nesse tipo de cilada, de armadilha que o inimigo coloca na nossa vida.
se envolve às vezes em casos muito sérios, né? Vai no trabalho, sei lá, alguma fraude no trabalho, né? Sim. Pode levar a Sim. consequências bem graves. Cara, com 30 anos de empresa, resolve roubar um fio da empresa. Olha só. Aí é pego, 30 anos, olha o prejuízo, olha, né? E ainda vai sair defamado. Se não for preso, porque é roubo. Olha, o pecado é destruidor, gente. Quando a gente entende isso, a gente começa... Não que a gente não peque, né? Mas a gente começa a entender com outros olhos. O pecado, ele não pode ser levado na brincadeira, né? Tem Não. que ser radical, né? Como pecado. Não tem como. Tem que pensar que isso tá me levando pro... Né? Aqui pra baixo. Pra aqui do lado de baixo aqui. Madeira. Ó. Vou andar de baixo. Andar Andar de baixo. Andar de Verdade. baixo. Vamos para a última pausa, galera. Até o horário. Acho que a gente vai conseguir fechar no horário, hein, Pri? Eu acho que hoje a gente consegue, hein? A gente conseguiu fazer nossas perguntas, padronizar. Glória a Deus. Tudo bonitinho. Vamos de louvor. Weslão, tá com você, amigão. Bora. Que nós possamos permanecer na primeira essência. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri o meu coração, peguei minhas raízes com minhas lágrimas. Palavras de adoração
Cê é louco, pai! Receba! Opa, lindo, hein? Lindo, 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 lindo. Obrigado, Weslão, mais uma vez. Esse meu time aqui tá forte, pesado. Pesadão. Obrigado, Big Man, de coração, ter abraçado esse projeto aí. Pri, vamos dar honra, tem mais galerinha aí? Tem mais algumas pessoas aqui no ao vivo com a gente. Peraí que a internet travou. Ao vivo, é ao vivo. Tudo ao vivo é. Peraí, gente. Ixi, travou mesmo. Aí, deu. Paramos. Ao vivo é uma beleza, né? É tudo assim, natural. Eu Tudo gosto tranquilo. É ao vivo que tudo acontece. Tudo acontece. Ó, presbítero Júlio, Jesus. Obrigado. Aí, Julião. Aí, Julião. Foi nosso convidado, Ei, Julião. Oi, O Paulinho. Julião teve aqui, eu tive com o Júlio aqui, palestrando para crianças na era digital Isso, aqui, ó. isso. Aí, Júlio, lembrei de você, meu irmão. A Lúcia Amélia tá adorando as perguntas. E o Geraldo, ele fez uma pergunta. Nossa última pergunta, hein? Ó, Pecado é um processo que tem começo, meio e fim. Não, na verdade ele tá afirmando. Ele está afirmando isso. Ele deu a referência, né? Isso, Tiago 1, do 14 ao 15. Isso mesmo. Ah, é o pastor Geraldo Clemente. Direto de pastor também, glória pastor a de Deus. pastor. Eu não sei quem é o Geraldo Clemente. Geraldo Clemente foi o nosso convidado. Foi. Já sei, é um moreninho, Da Batista. né? Ah, eu sei quem é. Glória a Já Deus. sei quem é. É isso aí, pastor, verdade. É aquilo que a gente falou aqui, né? Começa o olho, o pecado começa assim, depois imagina aqui e coloca em processamento e cai. E aí é dor na certa. É duro na seta. Wanda, mais uma vez, quero te agradecer pela tua presença. Quero te agradecer mesmo por ter aceitado esse convite aí. Meu, é uma honra ver você aí. Que benção. E eu, que na verdade, cresci, né, mano? Crescemos junto, quer dizer. Você pegou eu no colo, na verdade. Verdade. E ver hoje você como pastor é uma honra. É uma honra. Obrigado. Que Deus te abençoe seu ministério, que Deus te abençoe a sua família. Obrigado Meu, mesmo. fortalece cada dia mais, que os dias não são fáceis, né? Mas, meu, obrigado mesmo por tudo. Obrigado por esse momento, obrigado por estar aí nos ajudando nessa dúvida, né? Que é pecado de estimação nesse tema. Tá bom? Mas tem uma parte que a gente fala do programa que fala mesmo. O que seria esse programa? É resposta e pergunta rápido. Eu falo, você me responde rápido. Tá bom. Tic, pá, bum, pá, entendeu? Ping-pong, né? Ping-pong, 2 passos. Você toca e devolve, beleza? 1, 2. 1, 2. Fechou? Fechou, bora. Vamos lá? Família. Tudo. Dinheiro. Nada de interessante. Pecado. Destruidor. Eternidade. É o que nós almejamos. Fé. É a base para chegar na eternidade. Morte. Todos passaremos e precisamos estar preparados. Obrigado. Glória Amém. a Deus. Pri, suas saudações, Pri, pra galera. Gente, obrigada por estar aí com a gente durante esse episódio. Continue com a gente, compartilha, fica gravado, compartilha mesmo para que mais pessoas sejam alcançadas e tenha essa informação. É um tema amplo, dá para o pastor voltar aqui mais alguns programas, né? Legal. E muito obrigada mesmo. Sexta-feira que vem estamos aqui novamente às 22 horas. Fica com a gente. Ótimo fim de semana. Verônica, suas saudações finais aí. Gente, gratidão. Eu amo participar da mesa também. E muito obrigada que estou saindo aqui edificada. Amém. E cheia de conhecimentos novos aí. Gente, compartilhe porque é bênção. Muito obrigada. Amém. Pastor Vando, as suas saudações finais aí pra Quero, galera. em primeiro lugar, agradecer a Deus, né, por essa oportunidade. Quero parabenizar vocês, viu? Adorei, eu assisti uns outros 2 aí. Foi muito bacana, edificante. Continuem, né? Porque as pessoas precisam ouvir e aprender de Deus. Quero também falar pra vocês, né? Ó, tem um Instagram aí, gente. Quiser me seguir lá, me segue lá, @vsbispo, né? É o meu Instagram, muita gente segue lá. Eu sempre tô postando coisas bacanas. E tem o do ciclismo também, né? Que é Suor na Trilha, né? Esse chama Suor na Trilha, mas é família Bispo, né? Então é Suor na Trilha. Vocês vão ver foto minha lá no ciclismo, da minha esposa, da minha filha, do pessoal lá da igreja. E
Olha, foi um prazer estar com vocês, de verdade. E que Deus abençoe esses músicos, viu? Os parabéns. Tava falando pro Adriano, não é fácil reunir, né? Comprometimento, isso. Que Deus abençoe vocês. Foi um prazer estar com vocês aqui também. Gente, um grande final de semana a todos. Um abraço, fiquem com Deus. Pra finalizar, nós não pode deixar a banda, né? É isso aí. Galera, tá aí. Galera, obrigado a todos que nos assistiu. Compartilha. Um grande abraço. Sexta que vem tem mais, hein? Pastor Lucas. Pastor, uma bênção na minha vida.